Agora, neste pequeno vídeo, hablaremos sobre contexto. Existem vários tipos de contexto, demasiado tipo de contexto. Contexto general, contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural. E falando de um texto, existem basicamente três tipos de contexto. É o contexto imediato, é o contexto remoto e é o contexto general. São três tipos de contexto. Quando eu corro um texto como este, todo lo puedo em Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. O que sucede? Quais são os contextos desse texto? Os três versículos de arriba são contexto imediato e os três de abaixo são contexto imediato. Eu tenho que ler esse texto, Filipenses 4:13. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece, sabendo que seu contexto imediato é os três versículos de arriba e os três versículos de abaixo. Depois vem o contexto remoto, que é o capítulo todo. Todo o capítulo é o contexto remoto. E o contexto general é toda a Bíblia. Eu tenho que saber disso para que eu possa interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Eu não posso correr um texto, como Filipenses 4:13, todo lo pode em Cristo que me fortalece e hacer de ele o mi cavalo de batalha. Esta é a verdade. Puedo tudo em Cristo que me fortalece. Essa é uma verdade. Porque não é o versículo que explica a Bíblia. É a Bíblia toda que explica o versículo. Vou repetir essa regra hermenêutica. Não é o versículo que explica a Bíblia. É a Bíblia toda que explica o versículo. Jamás pode correr um texto e fazer dele mi cavalo de batalha. Isso é a verdade e não quero escutar nada. Eu tenho que comparar os textos. Quando leio os três versículos de arriba desse versículo de Filipenses 4:3, Pablo vai falar. Pode passar escassez? Sei ter em abundância. E então Pablo vai falar, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Vemos esse versículo aqui em coches, em outdoors em Brasília, em caminhões, quitado fora de seu contexto. Quitado fora de seu contexto, o que é um equívoco. Eu não posso fazer isso. Querer correr um texto e explicar toda a Bíblia, porque é a Bíblia toda que explica o versículo. Tenho muitas pessoas em meu WhatsApp do mundo hispânico, de Bolívia, Colômbia, México. E tem um chico que sai dos árvores, e ele cita um versículo como esse. Olha que interessante. Tudo o que eu pedo em oração, eu creio, eu receberei. Ele cita esses versículos. Marcos 11:24. Por isso eu lhes digo, creiam que hão recebido todo o que estão pedindo em oração e lo obtendrão. Eu posso fazer desse texto mi cavalo de batalha? Tudo que eu pedir a Deus, Deus me dará? Será que pode fazer isso com o texto bíblico? Há outro texto que confronta esse outro texto? Há outro texto? Mira esse outro texto que vou ler aqui agora. Essa é a confiança que temos ao acercarmos a Deus. Que se pedimos qualquer coisa conforme a sua vontade, eles não oem. Olha, mira a diferença. Mira a diferença. Se pido alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele me ouvirá. Eu não posso correr um texto como este, que tudo que pedir em oração receberei, sem comparar com outros textos. Hermeneuticamente, quem hace isso não tem sabedoria. Eu tenho que comparar toda a Bíblia. Os versículos se estuda comparando. Tenho que correr um texto, saber desse contexto imediato, seu contexto remoto, seu contexto general, que toda a Bíblia se completa. Não é o versículo que explica a Bíblia, é toda a Bíblia que explica o versículo. E se eu hago isso, serei um hermeneuta, serei um grande intérprete da Bíblia e nada me enganará. Que essa pequena ensinança pode mostrar a você da importância de estudar os textos comparando, correndo um versículo comparando com outro versículo, para saber a verdade. Jamais haga isso. Correr um texto e hacer dele mi cavalo de batalha. É isso. Eu tenho que estudar comparando os textos. Tá bem? Que Deus te possa bendizer nesse pequeno ensinança de hermenêutica.